Saudações! Neste vídeo irei corrigir o simulado que foi ministrado no Colégio Dr. Francisco Freitas Lima. Já deixei o browser de navegação aberto, mais precisamente no site do Hotmail. Esta opção contém os e-mails que eu já enviei e o e-mail que nos interessa é justamente este que tem em anexo o simulado. Já deixei aberto aqui o e-mail, certo? Aqui está. Vou dar um duplo clique no arquivo em anexo, que é justamente o simulado, um arquivo do Word. Então está aí, a prova do simulado do Colégio Escola Dr. Francisco Freitas Lima, disciplina matemática, professor locutor que vos fala, Pablo. Turma, está aqui a turma, um campo para o valor da prova, um campo para a nota do aluno, um campo para a data, um campo para o nome do aluno. E aqui nós temos as questões que eu elaborei, né? Algumas eu elaborei, umas eu peguei de vestibulares. Então, aqui está. A primeira questão diz assim: 2 elevado a x é igual a 64. Essa questão e questões semelhantes a essa, resolvemos aos montes em sala de aula. Tá, 2 elevado a x é igual a 64. É uma equação exponencial. Como o aluno resolve isso? Uma das formas de resolver é igualando as bases, né? 2 elevado a quanto que vai dar 64? 2 ao quadrado dá 4. 2 ao cubo dá 8, certo? 2 à quarta vai dar 16. 2 à quinta vai dar 32. 2 à sexta dá 64. Igualamos as bases, cortamos as bases, ficamos com os expoentes. X é igual a 6, logo, a alternativa correta é a alternativa D, de devastador. X é igual a 6. Aqui nós temos outra equação exponencial. O assunto que estamos estudando, né? Estamos abordando, são funções exponenciais e equações exponenciais. Entre outras revisões que estamos fazendo para PAEBs, etc. e tal. Então, nessa questão aqui, está assim: 6 elevado a x ao quadrado, mais 2x menos 3 é igual a 1. Toda essa parte aqui está elevado, né? O 6 está elevado a isso aí tudo. 6 está elevado a isso aqui tudo. Então, repetindo, 6 elevado a x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 1. Como proceder? Precisamos igualar as bases. Como? Aqui onde está 1, eu posso reescrever este 1 como sendo 6 elevado a 0. Por quê? Eu não quero igualar as bases. Qualquer número elevado a 0 não é igual a 1, então 6 elevado a 0 é igual a 1. Assim como 1 milhão elevado a 0 é igual a 1, 1000 elevado a 0 é igual a 1, qualquer número que você levar a 0 vai dar 1, com exceção do próprio 0. Então, tendo 6 elevado a 0 igual a 1, eu igualei as bases. Posso cortá-las e, nesse caso, fico com uma equação de segundo grau. X ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 0, no caso. Então, o que eu vou fazer? Vou resolver essa equação. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? b é 2, não é? 2 positivo. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes a vezes c. Observe que o valor de a não é 6. Aqui 6 é a base dessa equação exponencial. O coeficiente aqui em questão, o valor de a, é 1. Tá? Aqui é ao lado do x. Você não vê porque não está aparecendo ali, mas é 1. Quando não tem nada é 1. Então 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Correto? Então o b ao quadrado deu 4. Menos 4ac vai ficar mais 12. Por que mais 12? Porque é o menos da fórmula do discriminante junto com esse menos 3. b ao quadrado, 4, menos 4 vezes a vezes c. Então ficou 4 mais 12, ou seja, 16. Delta maior que zero, concluímos que há duas raízes reais e distintas. Continuando a resolução, né? X é igual a menos b, ou seja, menos 2, mais a raiz quadrada de delta, que é 16. E isso dá 4. Então, menos b mais 4. Certo? Dividido por 2a, que é 2. Então, 4 menos 2, 2. Dividido por 2, deu 1. X' é igual a 1. X duas linhas é igual a menos b menos a raiz quadrada de delta, que é, né, delta é 16, raiz quadrada 4. X duas linhas é menos b menos a raiz de delta, raiz quadrada de delta, que é menos 4. Isso vai dar 6, menos 6. Dividido por 2
Resultado, x duas linhas é igual a menos 3. Então, a alternativa que responde aqui é a alternativa A, conjunto de solução igual a menos 3 e 1. Perfeito? 3. Então, na terceira questão temos 3 elevado a x mais 1 é igual a 81. O que eu faço? Você já deve ter gravado aí, né? Igualar as bases. 3 elevado a quanto dá 81? 3 ao quadrado dá 9. 3 ao cubo dá 27. 3 à quarta dá 81. Igualamos as bases, cortamos as bases, ficamos com x mais 1 é igual a 4. Então, x é igual a 4, menos 1, passo mais 1 para o outro lado trocando sinal, né? X é igual a 4 menos 1, x é igual a 3. Resposta correta, alternativa C. Conjunto de solução igual a 3. Quarta questão. Analisando a curva exponencial abaixo, onde f de x é igual a elevado a x, podemos concluir que, se você observar o gráfico, vai ver que é uma curva exponencial crescente, não é? Então as alternativas são aqui. A está entre 0 e 1? Claro que não. Estaria entre 0 e 1. Se estivesse entre 0 e 1, o gráfico seria de uma curva exponencial decrescente, não é o caso. A alternativa B. A é maior que 1? Com certeza. Essa é a resposta. 4B. Se ali A é igual a 1, não. A é menor do que 0, também não. Então a resposta correta é B, 4B. B de best of the best. Agora, quinta questão. O que é uma equação exponencial? A alternativa A. É uma equação onde a variável está na base? Claro que não. A alternativa B. É uma inequação? Lógico que não tem nada a ver. Se o enunciado está perguntando o que é uma equação exponencial, como a resposta vai ser é uma inequação? Não faz sentido. Então não pode ser a resposta essa aí. C, alternativa C. É uma equação em que a variável está no expoente. Perfeito. É a alternativa C mesmo, 5C. Sexta questão. Se em uma função exponencial o valor da base estiver entre 0 e 1, então podemos concluir que o gráfico será crescente? Não. A alternativa B. O gráfico será decrescente? Exato. É exatamente isso. Sétima questão. Identifique a função exponencial. Bom, função exponencial é aquela onde a variável se encontra justamente no expoente. A alternativa A apresenta, né, a seguinte função. F de x igual a x mais b. Não é essa. Essa é uma função afim, também conhecida como função de primeiro grau. A alternativa B. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Eu tenho certeza absoluta que você que vem assistindo meus vídeos já sabe que essa é uma função quadrática, é uma função de segundo grau. Nós vimos isso diversas vezes. Você já gravou que essa é uma função de segundo grau por causa do expoente 2. E também já sabe que o gráfico gerado por ela é uma parábola. Quem assiste meus vídeos sabe disso. A alternativa C. F de x é igual a x elevado a menos 3. Não, senhor, não é essa não. Por que não é essa? Porque a função exponencial tem sua variável lá no expoente, não na base. Só nos resta aqui a alternativa D. Nenhuma das alternativas. Essa é a resposta. Não tem nenhuma função exponencial aí. Oitava questão. Resolvendo a equação exponencial, aí está lá, 0,25 elevado a x menos 1 é igual a 1 oitavo, né, uma fração ali, 1 dividido por 8 elevado a 1 menos x. Essa é a questão mais difícil que eu disponibilizei aqui, é uma questão de vestibular, não recordo de qual vestibular, deveria ter colocado aqui, mas não coloquei. Essa não foi elaborada por mim, nem dá para fazer de cabeça também, mas vamos tentar fazer de cabeça. O aluno pode pensar assim, 0,25, está vendo aqui? Ele pode enxergar que esse 0,25 equivale a 1/4, ou pode proceder da seguinte forma, converter esse número decimal em 25 dividido por 100. E aí simplificar, dividir o numerador e o denominador por 25 e também vai chegar a 1/4. Então ficamos aqui com 1/4 elevado a x menos 1. Do outro lado do sinal de igual, do outro lado da igualdade, temos 1 oitavo elevado a 1 menos x. Vai ficar assim por enquanto.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essas bases trocando os sinais dos expoentes. Aqui está 1/4 elevado a x menos 1, vai ficar, eu vou trocar os sinais, vai ficar menos x mais 1. Menos x mais 1. Por que eu vou fazer isso? Para poder inverter essa fração. Aí vai ficar 4, certo? Do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Onde está 1 menos x, eu vou trocar os sinais, vai ficar menos 1 mais x. Aí o 1 dividido por 8 inverte, fica 8. Correto? Vou abrir o Word aqui para poder resolver isso aí da melhor maneira possível. Selecionamos. Tá, aqui tem um x. Esse 1 menos x, vou repetir aqui, porque resolver uma situação dessa aqui toda de cabeça, quem está assistindo vai viajar literalmente na maionese, a não ser que seja professor de matemática ou física, né? Então, tá aqui. Vou repetir, vou dar um replay aí. 0,25, vamos colocar 1 dividido por 4, uma fração, entre parênteses, certo? E aqui, opa, Ctrl Z, voltou. Aí, certo? Aqui eu vou repetir esse número. Bom, então até o presente momento a única coisa que eu fiz foi reescrever esse 0,25 como sendo 1/4. Tá vendo ali? O aluno poderia colocar 25 dividido por 100 e depois simplificar. Vai chegar no 1/4 do mesmo jeito. Agora eu vou trocar os sinais do expoente para poder inverter esses números. Mas por que, professor, que você vai fazer essa manobra? Porque eu preciso igualar essas bases. Então vou fazer isso aqui, ó. Vou trocar esses sinais desses expoentes aqui. Menos x mais 1. Agora inverteu. Agora não é mais 1/4, agora é 4. Mas não é 4 desta forma, é 4 na base. Isso. Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado da igualdade. Vou inverter o sinal do expoente ali. Vai ficar menos 1 e mais x. Agora não é mais 1/8, agora é 8. Inverteu. Não, 9 não, 8. Aí. Perfeito. Bom, eu preciso igualar as bases, então eu vou reescrever este 4 como sendo 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vou colocar entre parênteses. E do outro lado da igualdade, eu vou reescrever o 8 como sendo 2 ao cubo, porque 2 ao cubo é 8. Tá vendo aí? E agora? Agora eu vou multiplicar esses expoentes, esse expoente 2 pelo expoente externo. Vai ficar assim. Deixa eu tirar o parênteses. 2 vezes menos x vai ficar, olha aqui, menos 2x. 2 vezes 1, 2. A mesma coisa do outro lado. Vou multiplicar o 3 pelo expoente externo. Então vai ficar assim. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E 3 vezes x, 3x. Pronto, igualamos as bases. Vou cortar as bases. Certo? Vou cortar os dois aqui. Agora vou transformar isso aqui. Vou tirar isso aqui do expoente. Certo? Ficamos só com os expoentes, já deixei assim, tamanho maior. Menos 2x vai ficar. Eu vou passar esse menos 2x para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Vai ficar assim: 3x mais 2x. Peguei o menos 2x e passei para o outro lado. É igual. Agora o menos 3 eu vou mudar ele para o outro lado da igualdade. Vai ficar 2 mais 3, trocou o sinal. 3x mais 2x, 5x. É igual. 3 mais 2, né? 2 mais 3, 5. Então, vou colocar aqui, então, x é igual, 5 dividido por 5 vai dar 1.
Essa foi a questão mais difícil que tinha nessa prova. Mesmo assim, o aluno que prestou atenção, que estudou, que praticou, consegue resolver. Então a resposta ali, x é igual a 1. Está vendo aqui? Ó? X igual a 1. Alternativa correta, alternativa A, conjunto de solução 1, certo? Não tinha mistério nenhum. Passei, essas questões foram exercitadas em sala de aula, sempre perguntei, tive o cuidado de perguntar se todo mundo estava entendendo. Passei vários exercícios e acredito que eles vão sair bem. Se não saírem bem, tem prova de recuperação, não tem problema nenhum. A gente adentra dezembro aí e vamos trabalhando, vamos estudando, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.